Peraí. Tá, foi. Então, isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai acessar o site aqui do podcast Direito Digital 4.0. Vocês vão ouvir um deles, tá? É coisa de 40 minutos, no máximo uma hora e pouquinho. Depois, vocês vão reservar. Eu coloquei aqui 40 minutos, porque eu preciso de 40 minutos para pensar uma coisa, uma solução, tá? Mas o que eu digo para vocês, eu coloquei aqui, é possível sim. Deixa o celular off, tá? Tem uma funcionalidade em quase todos eles, que é o tal do bem-estar digital. É isso aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó, você vem aqui no seu celular, levanta. Esse coisinho verdinho aqui é o bem-estar digital, tá? Você aperta nele e você configura o teu bem-estar digital para o celular não te incomodar em 40 minutos, tá? Então, se for teu pai e tua mãe que está com um problema, vai te ligar, o namorado, ele vai te ligar, tu vai perceber. Tá? Então, fica off 40 minutos pensando sobre uma solução, tá? A solução que o podcast ali encontrou ou te sugeriu, tá? O que que eu estou propondo que a gente faça? Que a gente encontre uma solução com as ideias captadas nesse podcast, tá? Para algum dos problemas do processo 3. Pesquisa de bens. Tá? E aí, gente, assim, ó, imaginação, o céu é o limite, ok? Não desperdicem nenhuma ideia. Todas as ideias são legais, são boas e podem dar excelentes soluções. Então faz assim uma lista, uma folhinha e vai colocando ali o que vai aparecendo na tua cabeça, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão pensar uma solução, tá, inovadora para algum dos problemas de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, tá, o voluntário, o espontâneo, penhora, pesquisa de bens, satisfação do credor, pode ser mediação, pode ser autocomposição, pode ser um aplicativo de segurança da informação anti-hacker, pode ser um aplicativo que compile jurisprudência, pode ser um aplicativo que faça a compilação por inteligência artificial dos posicionamentos do juízo sobre penhora, sobre empenhorabilidade. O céu é o limite. Vocês vão apresentar isso para mim num videozinho pitch, tá? Na aula, em princípio, do dia 18 de maio, provavelmente no dia 18. Se a gente precisar de mais uma semana, a gente vai para o 25, tá? E nessa aula, vamos estar eu e a professora Márcia Capelari, e nós vamos avaliar nos PITs as cinco. Bom, eu vou avaliar cada um dos trios, lógico, e dar a nota respectiva, e as 5 ideias que ela classificar como as mais inovadoras, a gente vai fazer uma live, tá? Com alguns desses caras do direito digital, desse podcast e de outros, em que a gente vai expor essas 5 soluções. Então, esses 5 trios que foram os melhores colocados, que foram as soluções mais inovadoras, vão participar dessa live explicando a sua solução e vamos compartilhar com essas pessoas que fazem a realidade desse direito digital acontecer aí fora, tá? De repente, uma oportunidade dessas pessoas verem vocês e daqui a pouco chamarem para alguma coisa, para alguma oportunidade, alguma circunstância. E a gente pode também gravar um podcast sobre isso. Faz tempo que eu estou com a ideia parada de produzir um podcast que envolva todas essas nuances, tá? A Márcia já aceitou fazer essa avaliação, então se ela aceitar aqui, vocês podem já ignorar, tá? E só uma coisa eu tenho que entregar escrito. E aí não precisa ser escrito à mão, nem escrito em computador. Eu quero, obviamente, em mapa mental, tá? Que é um croquis, um desenho da solução. Não precisa mais de gastar mais do que uma página com isso, tá? É um croquis, é um desenho daquilo que está colocado. Pode ser um vídeo também. Por exemplo, se você entrar no site da Apple, e você for olhar os vídeos sobre o iPhone 12,
tá? Eles dão uma perfeita noção de montagem, de como ele é feito e de como ele foi pensado. Essa solução que eu quero que vocês construam, pode ser um aplicativo, pode ser uma ideia, pode ser uma técnica, não precisa ser um aplicativo, pode ser uma técnica. Ah, professor, eu pensei numa startup, pode ser. Eu pensei numa empresa, ok, numa legal tech, numa edtech. Por exemplo, o que é uma legal tech? Uma legal tech é aquilo que o Vini tem em sociedade com o Gabriel e com o Diogo, é uma legal tech, tá? Uma edtech, o que é, professor? Uma edtech, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a Yasmin e a Michelle podem formar uma edtech, tá? Com conteúdo online, em que nessa edtech elas ensinam sobre licitações. Tá? Uma edtech sobre licitações, uma edtech sobre... Tá, só que aqui a gente vai adaptar para o processo 3, tá? Então, uma edtech sobre, por exemplo, busca de bens. Uma edtech sobre... Ou então, pensa num aplicativo que compile todos os cartórios do Brasil, CRI, e que você consiga fazer em pouquíssimo tempo uma pesquisa de bens. Ou então, imagina um aplicativo em que você varre o Poder Judiciário procurando, por exemplo, pode ser feito à mão, pode ser desenhado, pode usar um Jamboard do Google, pode usar Canva, pode usar qualquer ferramenta. Só não pode escrever. Eu não quero palavra, eu quero desenho, quero design, tá? Eu não quero palavra. Se tiver palavra, zera. Perceberam que vale 7 pontos a tarefa de inovação e 3 o mapa mental, tá? Se tiver palavra, zera o mapa mental. Não pode ter palavra, tem que ser em desenho. A pessoa tem que olhar para aquilo e imaginar. Tá? Ah, pode ter a descrição ali do desenho e tal, né? Não, não pode. Nada, né? Nenhuma Não, letrinha? nem legenda, não pode. O que eu quero com isso, Fabiano? Eu quero... uma das coisas que o direito está dissociado e ele precisa aproximar é do design. Tá? Não do design como imagem, estou dizendo do Aplicativo, design sim. como pensamento. Thinking, o tal do legal design ou do thinking design, tal, lá de Stanford, é mais ou menos isso, mas ligar com a ideia do design, que é a ideia de que você tem uma situação colocada e você, batendo o olho naquilo, você consegue compreender. Tá? Então, o mapa mental que eu quero é o mapa mental da solução. Então, muito simples, vocês vão desenvolver a solução, então não precisa desenvolver o aplicativo, a gente não tem nem recurso financeiro para fazer isso, né? Não precisa desenvolver a startup, abrir a empresa, você não precisa, obviamente, fazer o movimento de criar uma edtech, o conteúdo, não, é a ideia, é a ideia. Porque imagina, a nossa turma aqui é em 30 mais ou menos. Se a gente tirar 10 trios, tá? E desses trios a gente tirar 10 ideias inovadoras e soluções inovadoras sobre processo civil 3, vocês imaginam o que a gente consegue fazer com o restante do direito? O que a gente precisa para fazer isso, Leandro? A gente precisa parar alguns minutos e pensar sobre esse assunto. Só isso. Isso quebra a estrutura mental de reprodução de padrões. Tá? Comigo funciona um pouco diferente. Comigo funciona com música. E aí depende do meu estado de espírito. Se eu estou num dia mais que eu preciso de energia, é um tipo de música. Se eu preciso de calma, é outro. Né? Então eu consigo ouvir, né, o heavy metal que eu preciso para me dar energia, e dali a pouco eu estou escutando sons de pássaros e sons de cachoeira, porque eu preciso serenar. Então depende muito. Mas comigo funciona com a música. Tá? Eu penso, ou lavando a louça. Penso muito. E aí você coloca aquela atividade que a NET disse para a gente de lobo frontal, de pensar a solução pela primeira vez, em que tu emprega toda a tua estrutura cerebral na construção da solução. Tá? E aí a ideia não é que ela reproduza depois as fórmulas para ter eficiência. Não, a gente só está procurando eficácia agora.
A gente não está procurando eficiência, nós estamos procurando a solução da 27ª equação de fósforo do Snyder. Que o que a gente está fazendo hoje com direito é que a gente está na 27ª equação e tentando resolver ela com a reprodução de padrão que foi feita até agora nas outras 26. E ninguém se deu conta disso? Não, um monte de gente já se deu conta disso e estão ganhando dinheiro com isso. E a gente vai ficar esperando o quê? Eu vou ficar esperando para formar vocês, para vocês irem ganhar R$ 1.200 trabalhando no escritório o dia inteiro e mais sábado de manhã? É para isso que vocês querem se formar? Ou será que não é melhor a gente sofrer um pouquinho aqui, mudar um pouquinho o nosso padrão mental de pensamento, tentar soluções novas, tentar construir coisas para daqui a pouco ali na frente? Meu filho, se tu descobrir uma solução inovadora, conseguir enquadrar ela, jogar ela para esses hubs de inovação que compram essas soluções, pode ficar um ano sem trabalhar, meu filho. Né? Tem um cara muito legal, um amigo muito legal, que é o professor da PUC de Paraná, o Ivan Mizanzuki, que ele fez só um podcast de um caso criminal que chamou a atenção dele desde criança, porque ele veraneava naquela praia. Só que ele é tão bom investigador e produtor que ele produziu um podcast com mais de 5 milhões de acessos e vendeu isso para a Globoplay. Ele não precisa mais trabalhar por uns 3 anos, se quiser. Tá? Acho que o caso Evandro está começando na Globoplay, acho que daqui a uns dias. Mas ele já está produzindo um segundo podcast. E agora ele tem recursos. Agora ele pode pagar gente para as investigações. Então vai vir um podcast ainda melhor. E ainda melhor. E aí ele vai vender para o Discovery. E ele vai perceber? Aí começa um círculo virtuoso. Nasceu de onde? De uma ideia. Nasceu de uma ideia. Quando que nós temos ideias? Nós temos ideias quando paramos para pensar. Se a gente ficar reproduzindo o nosso padrão e fazendo coisas automáticas. Ah, professor, mas eu tenho uma rotina que é insana. Eu também tenho. Vou sair agora, o tempo é contado para almoçar. As crianças já estão esperando, o tempo é contado para almoçar, colocar roupa. Largo o Miguel na escola 1h15 e vou para a IMED. Reuniões quase a tarde toda. Quando dá, eu vejo, tá no relógio, está 5h15, pegar o Miguel, porque das 5h35 às 5h50 tem que ser, porque está na bandeira, porque tem que ser assim. Aí eu saio correndo e venho para cá. Né? E de noite eu já tenho que cuidar eles um pouco também, porque a minha esposa também tem que fazer as coisas dela, ela também tem vida, né? Também é necessário viver. Então eu fico com eles, porque eu também sou pai, preciso participar. E se eu então não me cuidar, eu reproduzo padrões o dia inteiro. Tá? E aí quando que eu vou conseguir parar e pensar sobre alguma coisa? Ali por 1h da manhã, mais ou menos, que é quando eles dormem. Os dois são notívagos, né? Eles me acompanham, sempre me acompanharam nas noites, a minha esposa também vai dormir super tarde. Então é ali por 2h, 2h30 da manhã. Vocês veem que às vezes eu respondo e-mail para vocês, o WhatsApp 2, 3, 4 horas da manhã, é quando eu tenho tempo de fazer essas incursões por esses pensamentos. Dá trabalho, dá sono, pô. Eu durmo tão pouco que quando eu durmo muito no sábado, não posso fazer porque dá uma dor de cabeça tremenda. Mas vale a pena? Vale. Por quê? Porque a gente soluciona os problemas que tem, vive com quem vale a pena na forma que tem que ser. E tem uma coisa que eu sempre penso, e que a pandemia me fez pensar muito, e a gente deveria pensar nisso também como um plano de vida. A pandemia faz com que eu esteja aqui hoje, não sei se eu esteja na terça que vem, né? Ninguém é melhor do que ninguém, e esse vírus pega em pessoas de formas diferentes. Daqui a pouco, na terça que vem, alguém avisa vocês que o professor desencarnou porque pegou o coronavírus. E a pergunta que eu me faço desde o início da pandemia é: se acontecer comigo, estou preparado? Vivi tudo o que eu queria viver? Com quem? Minha resposta sempre é não. Então tem que correr atrás. Né? E o nosso probleminha aqui, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, é super simples, de só com um pedacinho da nossa vida que a gente tem controle, está naquela polegada que a gente tem controle, que é a nossa vida profissional. Tá? A gente tem um privilégio de estar estudando, é bem verdade, né? A gente chegou à conclusão que está estudando de forma errada, que a gente está desconectado, mas a gente está tendo o privilégio de ter acesso a conteúdo. E a gente precisa, então, fazer isso. Gente, desculpa se a aula de hoje vocês esperavam conteúdo de cálculo, que era o que a gente ia nos propor a fazer, e tiveram... Sinceramente, mestre, eu acho que a aula de hoje foi bem mais que uma aula, né?
Pelo menos para mim, tipo, e que nem agora você falou da Covid, realmente, depois tu pega, sei lá, tu começa a repensar algumas coisas mesmo. Então, acho que foi bem produtivo. A gente tem que pensar, cara, porque você imagina, assim, e desde o início, a gente sempre sabe isso, né? A gente não veio aqui para semente, né? Então, só que a Covid, o que que ela fez? Ela generalizou esse sentimento de proximidade com a morte para todo mundo, porque, né? Jovem não pega, não pegava, descobriram que pega, né? E aí as UTIs estavam cheias de jovens até dias atrás, né? Então, lógico Eu lembro, que eu não estou me eu lembro que eu colocando na tava, condição de jovem, né? Mas é, tu pensa assim, Fabiano, ninguém tá. Isso generalizou para todo mundo, cara. E aí você pensa assim, pô, e se acontecer comigo, é, o que que eu deixo? O dia que tu for desencarnado, a tua agenda fica aí. Tá? As minhas reuniões na IMED vão ficar lá, não vou aparecer, ao menos de corpo, eu não vou. Tá? E, e, e aí tu pensa assim, eu fiz o que eu queria fazer, eu vivo bem com quem está perto de mim, o suficiente, mesmo que seja pouco tempo, mas vale a pena, né? E aí eu gosto de uma frase do Clóvis de Barros Filho que é sensacional. Ele diz assim, o que é o filé mignon da vida? É o vídeo, eu acho que o mais conhecido dele. O filé mignon da vida é o seguinte, se você faz alguém que está perto de você sorrir porque você existe, esse é o filé mignon da vida. E se alguém é mais feliz ou dá uma risada, uma gargalhada porque você existe, porque você está perto, esse é o filé mignon da vida. Você fez valer a pena. O problema é que às vezes a gente se dá conta que isso não acontece, né? Que a gente não faz a diferença para ninguém, que ninguém está perto, ou que você não tem tempo simplesmente para fazer isso. Então, são coisas que a gente tem que pensar. E especificamente da nossa profissão, vamos fazer esse exercício. Depois que vocês passarem para a Gabi, eu vejo quem está faltando gente num trio e eu me incluo num trio para a gente pensar uma solução. Tá? Se não der certo, a gente não achar nada, a gente faz outra coisa. Fracassar também é do jogo. E o fracasso também faz parte do crescimento. Tá? Então, acho que é do jogo a gente tentar fazer uma coisa diferente e tentar imaginar uma solução diferente. Se deu errado, ninguém achou nada, foi uma viagem, pô, então beleza. Então a gente depois vê, eu vejo, porque daí é problema meu, como eu computo a G1 de vocês, e a gente pensa outra coisa. Mas eu acho que vale o raciocínio, vale a gente tentar quebrar o padrão, vale a gente tentar fazer tentar compreender essa diferença que vai acolher vocês ali na frente, porque eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito com a empregabilidade de vocês. Eu me preocupo demais com a situação de ver pessoas formadas em direito trabalhando de Uber, trabalhando no comércio, porque dá um salário melhor do que trabalhando naquilo que escolheram, naquilo que alguma faculdade, não só a IMED, prometeu, que era um mundo que ele ia entrar e que ele ia ter um leque. E o leque que ele sai é trabalhar num escritório por 1.500 todos os dias e mais o sábado, ou então ser explorado, se ainda não tem um AB, ser explorado como um técnico, ser explorado fazendo peça e não assinar, fazendo peças maravilhosas, mas não podendo assinar. Tá? Ou então, ainda assim, tentando passar e não conseguindo porque não tem tempo, tem que trabalhar, e isso acontece com todo mundo. O sonho do concurso é maravilhoso, mas você precisa ter tempo e investimento. Se você não tem tempo, isso nunca dizem para a gente vai se deparar com isso ali, quando começar a fazer. Se você não tem 3 anos, no mínimo, para passar em alguma coisa, se você não tem esse tempo e alguém que te banque nesse período, trabalhando e estudando, é muito difícil. Requer muita disciplina, porque você cansa de trabalhar. Aí você chega em casa cansado e ainda tem que estudar. É difícil. Então, se eu conseguir que a gente ache aqui, a gente consiga mudar um padrão de pensar o direito e tente olhar soluções inovadoras, e depois eu colocar vocês em contato com pessoas que vão olhar isso e vão dizer, puxa, que legal. E aí, se eu conseguir que lá em algum lugar vocês façam uma conexão com um profissional desses e essa pessoa te diga, pô, quando que tu te forma? Tu já pensou em trabalhar com isso?
é aí que a gente começa a abrir, tá? A Josi disse antes, mas o direito ainda é muito conservador, mas a gente precisa romper. A gente precisa romper, tá? Não é a minha geração que fez isso? Não. É a de vocês que vai começar a fazer. A gente precisa romper isso. A gente precisa romper, a gente precisa de coisas novas. Eu preciso que vocês pensem. Não é difícil. Eu só preciso que vocês parem 20 minutos, porque vocês têm muito mais capacidade de pensamento e de inteligência do que a minha. Então, se vocês ficarem 20 minutos, eu preciso de 40. É proporcional à minha idade. Vocês talvez precisem de 20, de 18 minutos, de 15, de 5, dos 6 minutos que o Snyder catalogou lá, tá? Para pensar isso. Aproveitem e pensem no que vocês querem se enxergar fazendo daqui a 5, 6, 7 anos. Tá? Eu preciso dizer para vocês que o que está ali fora esperando já não tem mais a ver com a promessa que foi feita para vocês lá atrás. Vai de vocês quererem se abrir e tentar jogar com isso e criar uma nova porta, uma nova possibilidade, ou apostar que vocês conseguem cumprir a promessa que foi feita lá atrás, com disciplina, fazendo sei lá que esforço para isso. Tá? A minha tarefa aqui, eu sempre digo, não é de professor é quem ensina os meus filhos, os irmãos de vocês, lá nas escolas de ensino fundamental, médio e anos iniciais. Aquilo é professor, eu não sou professor não, sou um apontador de conteúdo, mero tutor. A minha diferença entre nós é que eu li talvez 1, 2, 3 livros a mais do que vocês, só isso. Então aqui é apontar conteúdo, e eu estou tentando apontar para tentar dizer para vocês que existe algo que está ali fora que pode ser melhor do que a realidade. Porque a realidade é dura, gente. Vocês vão se deparar com uma realidade dura, muito dura. E quando vocês saírem formados, a pandemia vai estar terminando. Eu sou pessimista, mas nem tanto. A pandemia vai estar terminando e vai ter, dos exames da ordem que forem represados, vai ter muita gente no mercado. Tá? Vamos pensar um pouquinho. Vale a pena o esforço. 20 minutos, 15. Bota a música que tu gosta de ouvir, bota aquilo que tu sabe que te faz pensar. Né? Um dia eu ouvi de uma pessoa que a gente estava conversando e essa pessoa tinha uma relação muito conflituosa no casamento e tal, e ele disse, mas por que tu não muda? Porque você está sofrendo, ela está sofrendo, os filhos estão sofrendo. E ele disse, nunca parei para pensar sobre isso. Eu disse, mas se você não parar, você continua perpetuando essa linha de sofrimento para todo mundo. Talvez se você parar, você encontre a solução, que era uma única, né? E você te dá conta que operacionalizar ela não é difícil e daqui 6 meses está todo mundo bem, melhor. E aí foi o que ele fez um dia. Ele parou e sugeriu o divórcio, organizaram sem ressentimentos, quem as guardas, as coisas, e hoje todos vivem muito felizes, sem carregar os pesos que carregavam. Por quê? Porque parou e pensou. Né? Quando eu vou fazer a grade, montar o quebra-cabeça aí do próximo semestre, dentro das horas, é muda tudo, puxa. Se eu não parar 15 minutos em cima, 20, 40, olhando, conjecturando, não funciona. Se a gente parar e pensar, a gente muda o nosso mindset. É isso que a gente precisa fazer. A minha sugestão é de fazer isso num lugar fácil, que é o profissional. Tá? Quando é na vida, é muito mais difícil, trabalhoso e doloroso. E eu espero, sinceramente, que vocês nunca precisem fazer, que vocês sempre consigam interpretar o mundo à volta, tomando decisões certas. Mas às vezes a gente se equivoca, né? E aí tu tem que mudar ali, trocar o pneu em andamento. O que eu estou tentando propor para a gente é, naquele lugar pequenininho que a gente tem controle, que é a nossa profissão aqui, a gente poder pensar diferente.
Tudo bem? Vou largar isso no Ava depois. Dúvidas vão me chamando. Quando a Gabi me mandar, eu me incluo em algum grupo ali para ajudar e para tentar construir também. E eu sou péssimo de ideia, viu? Eu sou péssimo de ideia. Mas vamos lá. Eu acho que a gente vai conseguir encontrar coisas muito legais aqui. E acho que. Fala, Gabi. São 32, mas eu não. São 32 comigo, geralmente, tá? Mas depois eu tenho que entrar lá no Ava e te dizer com certeza, tá? Mas me parece que são 32. Mas aí a gente vai vendo durante as aulas se alguém está sem grupo, né? A gente vai vendo e daí vai incluindo. Se um ficar com 4, não tem problema, né? A gente vai levando isso. Só eu preciso saber assim, só para a gente depois alinhar e saber quem que está construindo o quê, tá? Então vale a pena vocês irem aí para a internet, olhar, stalkear a gente que está fazendo isso, tá? Se quiserem sugestões, me peçam, eu mando, tá bom? Espero que a gente consiga dar um tiro certo, que a gente consiga abrir a cabeça para encontrar soluções, para pensar diferente. E como eu disse, tá, gente? O meu objetivo não é mudar a roda, descobrir ela. Se eu conseguir ajudar uma pessoa só com uma dessas soluções aqui a pensar um mercado que não tinha pensado, ou a imaginar uma empregabilidade que não tinha imaginado, ou pensar alguma coisa diferente, ou aproximar com alguém que vai valorizar esse meu egresso ali na frente, já vai ter valido a pena, ok? Obrigado, gente, pelo quórum até agora. Desculpa de novo se não foi a aula que vocês esperavam, mas eu tenho uma angústia fortíssima com essa questão da empregabilidade, da desconexão do curso, do que se promete, do que se entrega. E me parece, às vezes, que a gente precisa chamar as turmas que têm condições de fazer isso e dar essa real para vocês não terem ali no dia depois da formatura aquela síndrome pós-formatura e, e sentir uma coisa muito ruim que jogou 5 anos da vida fora, tá? Vamos tentar construir isso assim, eu acho que a gente remedia e eu consigo abrir os olhos de vocês para uma realidade que está ali na frente que pode ser boa, pode ser boa, tá? Beijinho, um abraço. Vamos conversando e qualquer coisa me chamem no WhatsApp que a gente vai falando, tá? Fiquem bem.